Abra sua Bíblia, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante. Eu vou ler a Bíblia na tradução Nova Linguagem de hoje. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más, como eles quiseram. Amém? Nem adorarmos ídolos, como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber, e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Pode se assentar, glorificar o Senhor com palmas. Glória a Deus! Fique à vontade, dai glórias a Deus e aleluia. Grande Deus. Meus irmãos, a igreja lá na cidade de Corinto era uma igreja, meus irmãos, que Paulo vai parabenizar porque tinha todos os dons. Não falta nenhum dom para esta igreja. Mas em compensação era a igreja mais problemática. E nós usamos 1 Coríntios 11, onde tem um texto da ceia, para ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mas Paulo, falando da ceia, diz que eles se juntavam para pior. E na carta, nessa primeira carta aos Coríntios, Paulo vai tratar de muitos problemas nesta igreja. Paulo vai tratar do assunto em que muitos ali na igreja se levantavam para acusá-lo. Os escritos dele é muito forte, né? Mas a presença dele é fraca. Ele dá muitas regras, muito mandamento, controla muito, mas não apoia nada, não está aqui conosco, não nos ajuda. Então, muitos ali se levantavam contra o apóstolo Paulo, que na verdade era o pai espiritual, fundador pioneiro desta igreja. Embora eles tiveram vários mestres, mas Paulo era o pai espiritual. Na nossa linguagem, ele que ganhou aquele povo para Jesus. Então ele vai defender o seu apostolado, ele vai defender a sua chamada. Paulo vai dizer, eu sou de Deus, eu sou escolhido por Deus, eu fui constituído apóstolo, Deus me aprovou através dos meus sofrimentos que eu passei, Deus me aprovou com os sinais que Ele fez através das minhas mãos, Deus me aprovou com as revelações doutrinárias que eu escrevi às igrejas. Ele vai defender a sua pessoa diante dos acusadores. Ele também vai discutir sobre os filósofos gregos, homens que tinham uma bela oratória, gramática, falavam bem, coerentes, que faziam bons discursos, e muitos poderiam desprezar Paulo, porque aqui na nossa região da Acaia existem muitos filósofos que falam
né, com muita sabedoria. E você, Paulo, que mensagem que vai pregar para nós? Nós queremos analisar a sua retórica. E Paulo vai dizer, olha, eu poderia até bater de frente com todos os filósofos, falar difícil, mas eu decidi no meu coração se esvaziar de tudo, a não ser saber somente de Jesus Cristo e esse crucificado. Para que a fé de vocês, que se maravilha, que fica toda admirada aí com as filosofias, para que a fé de vocês não seja baseada na sabedoria humana, para que a fé de vocês não esteja alicerçada, fundamentada, né, em sabedoria e conhecimento humano, filosófico, psicológico, para que a fé de vocês não seja baseada, né, na retórica, na oratória, na eloquência, no estilo do pregador, mas eu me propus falar somente de Jesus Cristo, esse crucificado, para que a fé de vocês se apoie no poder de Deus, no poder do Evangelho, no poder da cruz. Paulo vai enfrentar outro problema, ele está discutindo nessa carta sobre vários temas, vários assuntos. A igreja em Corinto necessitava. Ele vai tratar sobre as facções na igreja, os grupinhos A, B e C na igreja. Um grupinho tinha o seu pregador predileto, o outro grupo tinha o seu pregador favorito. Então Paulo está dizendo, olha, é muito triste eu tratar com vocês, porque em vez de eu vir com o coração amoroso, eu tenho que vir com chicote. Em vez de eu dar um alimento forte, uma feijoada para vocês, eu tenho que dar leitinho, como a nenéns recém-nascidos. Não dá nem para conversar com vocês de maneira espiritual. Vocês são carnais, meninos. Porque quando há favoritismo entre vocês, predileto entre vocês, quando eu gosto mais desse do que desse, eu gosto desse e não gosto daquele, vocês não, por acaso não se parecem com... Por acaso vocês não parecem os ímpios? Então eu tenho que tratar das coisas básicas do Evangelho, tudo de novo para vocês. Como se vocês não soubessem de nada ainda, embora vocês já são uma igreja, embora vocês já são convertidos. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. E Paulo vai dizer, por que um grupinho prefere um e não gosta do outro? Deixa eu falar uma coisa, de todos esses que vocês estão seguindo, vocês deveriam seguir somente a Jesus Cristo, porque não foi Pedro, nem Paulo, nem Apolo que foi crucificado por vocês. Não foi o cantor A, o pastor B que morreu por vocês. Vocês estão seguindo líderes e não a Jesus. Vocês estão tão arraizados, tão apegados à personalidade e a estilo de alguém, que se esse alguém cair, vocês caem. Se ele sair, vocês saem. E isso mostra que na verdade vocês não seguem a Cristo, seguem personalidades, pessoas que você se simpatiza. Aleluia. Isso não é seguir a verdade, isso não é seguir a Cristo. Vocês não aprenderam a ser seguidores de Cristo ainda. Foi no nome de Apolo que vocês foram batizados? Foi no nome de Paulo que vocês foram batizados? É no nome de Jesus que vocês foram batizados. E Paulo vai dizer, graças a Deus eu não batizei, a maioria de vocês eu não batizei, só batizei um ou outro ali, a família de Cloé, né? Cloé era um irmão que levou todas essas denúncias a Paulo. O irmão Cloé, com a sua família, passou um fax, telefonema e contou tudo para Paulo desses problemas.